Vamos continuar o vídeo 8. Interjeição é uma palavra ou expressão que exprime uma emoção, sentimento ou estado de espírito, como surpresa, alegria, tristeza, dor, entre outros. As interjeições podem ser usadas em diferentes contextos, como na comunicação oral ou escrita, para dar ênfase a uma mensagem, demonstrar emoção, expressar concordância ou discordância, entre outras finalidades. Alguns exemplos de interjeições comuns são ó, epa, uau, opa, ai, nossa, puxa, que legal, que pena, entre outras. As interjeições podem ser representadas por uma única palavra ou por uma expressão mais elaborada, dependendo do contexto e da emoção que se deseja expressar. Uma onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz um som na escrita. Aqui estão alguns exemplos. O cachorro latiu, au au. A porta rangeu, crec crec. O telefone tocou, trim trim. O gato miou, miau miau. A serpente assobiou, ssss. Pronome é uma classe de palavras que substitui ou acompanha um substantivo, indicando a pessoa do discurso, o gênero, o número ou a posição em relação a ele. Os pronomes podem ser pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Eles são muito utilizados na língua portuguesa para evitar repetições desnecessárias de palavras e para dar mais clareza e objetividade à comunicação. Alguns exemplos de pronomes são eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, meu, teu, seu, nosso, vosso, seu, este, esse, aquele, que, quem, algum, nenhum, todo, outro, etc. O princípio da publicidade é um dos princípios fundamentais da administração pública, previsto na Constituição Federal Brasileira. Ele estabelece que os atos e processos administrativos devem ser públicos, ou seja, acessíveis a qualquer pessoa, salvo em casos específicos previstos em lei. Isso significa que a administração pública deve agir com transparência, permitindo que a sociedade acompanhe e fiscalize suas atividades. A publicidade dos atos administrativos é uma forma de garantir a lisura e a legalidade dos procedimentos, além de possibilitar o controle social e o exercício da cidadania. Na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, PMRJ, são utilizados os seguintes pronomes de tratamento. Excelentíssimo Senhor Governador, utilizado ao se referir ao governador do Estado do Rio de Janeiro. Ilustríssimo Senhor Secretário de Estado, utilizado ao se referir ao secretário de Estado responsável pela pasta da Segurança Pública. Senhor Comandante-Geral, utilizado ao se referir ao comandante-geral da PMRJ. Senhor Coronel, utilizado ao se referir a um coronel da PMRJ. Senhor Tenente-Coronel, utilizado ao se referir a um tenente-coronel da PMRJ. Senhor Major, utilizado ao se referir a um major da PMRJ. Senhor Capitão, utilizado ao se referir a um capitão da PMRJ. Senhor Tenente, utilizado ao se referir a um tenente da PMRJ. Senhor Subtenente, utilizado ao se referir a um subtenente da PMRJ. Senhor Sargento, utilizado ao se referir a um sargento da PMRJ. Senhor Cabo, utilizado ao se referir a um cabo da PMRJ. Senhor Soldado, utilizado ao se referir a um soldado da PMRJ. Pronome de tratamento é uma palavra que se utiliza para se referir a uma pessoa de forma respeitosa, levando em consideração sua posição hierárquica, cargo ou título. É uma forma de demonstrar educação e cortesia ao se dirigir a alguém em diferentes contextos sociais e profissionais. Os pronomes de tratamento variam de acordo com a cultura, o idioma e o país, e podem ser utilizados em diferentes situações, como em correspondências formais, discursos, cerimônias oficiais, entre outras. A legalidade é um princípio fundamental do Estado democrático de direito, que estabelece que o poder público só pode agir nos limites da lei. Isso significa que todas as ações da administração pública devem estar previstas em normas jurídicas, e que as autoridades devem respeitar os direitos e garantias fundamentais dos cidadãos. Os direitos humanos, por sua vez, são um conjunto de direitos inerentes a todas as pessoas, independentemente de sua nacionalidade, raça, gênero, religião ou qualquer outra condição. Eles incluem, por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à igualdade, à dignidade, à privacidade e à segurança jurídica. Assim, a legalidade e os direitos humanos são valores fundamentais que devem orientar a atuação do Estado em relação aos cidadãos. A administração pública deve agir dentro dos limites da lei e dos direitos humanos, garantindo a proteção e o respeito às liberdades individuais e coletivas. Agentes públicos são todas as pessoas físicas que desempenham funções ou cargos públicos, de forma remunerada ou não, em qualquer dos poderes do Estado, executivo, legislativo e judiciário, em suas esferas e instâncias federal, estadual e municipal.
Os agentes públicos podem ser classificados em 3 categorias: agentes políticos, servidores públicos e particulares em colaboração com a administração pública. Os agentes políticos são aqueles que ocupam cargos eletivos ou de nomeação política, como presidente da República, governadores, prefeitos, senadores, deputados e ministros. Os servidores públicos são aqueles que ocupam cargos efetivos ou comissionados na administração pública, como funcionários públicos, empregados públicos, militares, policiais e magistrados. Os particulares em colaboração com a administração pública são aqueles que atuam em parceria com o Estado, como os concessionários de serviços públicos, os contratados para a execução de obras ou serviços públicos e os membros de conselhos e comissões. Os pronomes de tratamento utilizados para se referir aos agentes públicos variam de acordo com o cargo, a hierarquia e a norma culta da língua portuguesa. Alguns exemplos são: Presidente da República, Vossa Excelência ou Presidente. Governadores e prefeitos, Vossa Excelência ou Governador, Prefeito. Senadores e deputados, Vossa Excelência ou Senador, Deputado. Ministros e secretários de Estado, Vossa Excelência ou Ministro Secretário. Juízes e desembargadores, Vossa Excelência ou Juiz, Desembargador. Promotores e procuradores, Vossa Excelência ou Promotor, Procurador. Chefes militares, Senhor ou General Comandante. Servidores públicos, Senhor ou cargo específico. É importante lembrar que o uso correto dos pronomes de tratamento é uma forma de demonstrar respeito e formalidade no trato com as autoridades públicas. Desacato a funcionário público é considerado um crime previsto no Código Penal brasileiro, no artigo 331. Ele consiste em desrespeitar ou ofender, verbalmente ou por escrito, um servidor público no exercício de suas funções ou em razão delas. O crime de desacato é considerado uma forma de atentado contra a dignidade e autoridade do servidor público, e pode resultar em pena de detenção de 6 meses a 2 anos, além de multa. Vale ressaltar que o fato de o servidor público estar sendo criticado ou questionado não configura desacato, desde que a crítica seja feita de forma respeitosa e sem ofensas pessoais. O desacato só ocorre quando há uma atitude agressiva ou desrespeitosa por parte do cidadão em relação ao servidor público. O crime de suborno é previsto no Código Penal brasileiro, no artigo 333. Ele consiste em oferecer, prometer ou dar, direta ou indiretamente, vantagem indevida a funcionário público, para que este pratique, omita ou retarde ato de ofício. O suborno é uma forma de corrupção ativa, que tem como objetivo influenciar a conduta do servidor público em benefício próprio ou de terceiros. É considerado um crime grave, que atenta contra a administração pública e a moralidade do Estado. A pena prevista para o crime de suborno é de reclusão, de 2 a 12 anos, além de multa. Se o crime for cometido por funcionário público, a pena pode ser aumentada em até 1/3 e o agente público pode perder o cargo ou a função pública. Os agentes públicos de fato são pessoas que exercem funções públicas sem terem sido nomeadas, eleitas ou contratadas regularmente, mas que atuam como se fossem agentes públicos. Essa situação pode ocorrer em casos de usurpação de cargo ou função pública, quando alguém se apresenta como servidor público sem ter sido nomeado ou contratado, ou em situações em que um servidor público excede os limites de sua função ou se apropria de atribuições que não lhe foram conferidas. Os agentes públicos de fato não têm legitimidade para exercer as funções públicas, e suas ações podem ser consideradas ilegais e nulas. Eles podem ser responsabilizados civil, penal e administrativamente pelos danos causados à administração pública e aos cidadãos. Por isso, é importante que a nomeação, eleição ou contratação dos agentes públicos seja feita de forma regular e transparente, observando os critérios de qualificação, idoneidade e capacidade técnica exigidos para o exercício das funções públicas. Os crimes contra a administração pública são aqueles que atentam contra a integridade, a moralidade e a eficiência do Estado, e que são cometidos por servidores públicos ou particulares em colaboração com a administração pública. Alguns exemplos de crimes contra a administração pública previstos no Código Penal brasileiro são: corrupção passiva e ativa, arts. 317 e 333. Peculato, artigo 312. Concussão, artigo 316. Prevaricação, artigo 319. Emprego irregular de verbas ou rendas públicas, artigo 315. Excesso de exação, artigo 316. A. Desobediência, artigo 330. Advocacia administrativa, artigo 321. Tráfico de influência, artigo 332. Usurpação de função pública, artigo 328. Falsidade ideológica, artigo 299.
Esses crimes são considerados graves, pois atentam contra a moralidade, a eficiência e a transparência da administração pública, além de prejudicarem o interesse coletivo e a confiança dos cidadãos nas instituições públicas. As penas previstas para esses crimes variam de acordo com a gravidade da conduta, podendo incluir detenção, reclusão e multa, além de outras sanções previstas em leis específicas. Pronomes demonstrativos são aqueles que indicam a posição ou a distância em relação às pessoas do discurso ou aos elementos mencionados na frase. Em português, os principais pronomes demonstrativos são este, esse, aquele, isto, isso, aquilo. Este e esta são usados para indicar algo próximo à pessoa que fala ou ao objeto que está sendo mencionado. Exemplo: este livro é muito interessante. Esse e essa são usados para indicar algo próximo à pessoa com quem se fala ou ao objeto que foi mencionado anteriormente. Exemplo: esse livro que você está lendo é muito bom. Aquele e aquela são usados para indicar algo distante tanto da pessoa que fala quanto da pessoa com quem se fala. Exemplo: aquele prédio ali é muito antigo. Isto e isso são usados para indicar algo que está sendo mencionado no momento da fala. Exemplo: isso que você está dizendo não faz sentido. Aquilo é usado para indicar algo que foi mencionado anteriormente e está distante tanto da pessoa que fala quanto da pessoa com quem se fala. Exemplo: aquilo que você disse me deixou preocupado. A Lei Estadual nº 3527/2001, também conhecida como Lei do Auxílio Invalidez, dispõe sobre a concessão de auxílio invalidez aos servidores públicos estaduais do Rio de Janeiro que se encontram em situação de invalidez permanente. O auxílio invalidez é uma ajuda financeira mensal, concedida aos servidores públicos que, em decorrência de doença ou acidente, tenham sofrido redução da capacidade física ou mental e estejam impossibilitados de exercer suas atividades laborais. De acordo com a lei, o auxílio invalidez corresponde a 70% da remuneração do servidor e é concedido por prazo indeterminado, desde que seja mantida a situação de invalidez. O benefício pode ser revisto a qualquer momento, mediante avaliação médica e social do servidor. A lei prevê ainda que o servidor que se encontra em situação de invalidez permanente e que já tenha se aposentado por invalidez terá direito ao auxílio invalidez, desde que o valor da aposentadoria seja inferior ao valor do benefício previsto na lei. Mais um pouco de pronome. Existem vários tipos de pronomes na língua portuguesa, cada um com uma função específica na construção das frases. Alguns dos principais tipos de pronomes são: pronomes pessoais, são aqueles que indicam as pessoas do discurso, como eu, tu, ele, nós, vós, eles. Pronomes possessivos, são aqueles que indicam a posse de algo, como meu, teu, seu, nosso, vosso, seu. Pronomes demonstrativos, são aqueles que indicam a posição ou a distância em relação às pessoas do discurso ou aos elementos mencionados na frase, como este, esse, aquele, isto, isso, aquilo. Pronomes relativos, são aqueles que fazem referência a um termo anterior na frase e introduzem uma oração subordinada adjetiva, como que, quem, onde, cujo. Pronomes reflexivos, são aqueles que indicam que o sujeito da frase pratica e recebe a ação verbal ao mesmo tempo, como mitisse nos vos. Pronomes de tratamento, são aqueles usados para se dirigir a alguém de forma mais respeitosa ou formal, como Vossa Excelência, Senhor, Senhora. Pronomes interrogativos, são aqueles usados para fazer perguntas diretas ou indiretas, como quem, o que, qual, quanto. Pronomes indefinidos, são aqueles que se referem a algo ou alguém de forma vaga ou imprecisa, como algum, nenhum, todo, outro. Pronomes reflexivos, são aqueles que indicam que o sujeito da frase pratica e recebe a ação verbal ao mesmo tempo, como mitisse nos vos. Pronomes de tratamento, são aqueles usados para se dirigir a alguém de forma mais respeitosa ou formal, como Vossa Excelência, Senhor, Senhora. Você já leu o Estatuto da PMRJ? Estatuto é um conjunto de normas e regras que regulamentam a organização e o funcionamento de uma instituição, organização ou entidade, seja ela pública ou privada. O Estatuto pode ser entendido como um documento que estabelece as bases legais e as diretrizes que devem ser seguidas pela instituição, bem como os direitos e deveres dos seus membros. O Estatuto pode ser elaborado por uma Assembleia Geral, pelos fundadores da instituição ou por uma comissão designada para esse fim. Ele deve ser registrado em um órgão competente e pode ser alterado mediante as regras previstas em seu próprio texto. Entre outras coisas, o Estatuto pode estabelecer a finalidade da instituição, sua estrutura organizacional, as atribuições e responsabilidades dos seus membros, as regras para a eleição ou nomeação de dirigentes, as normas de gestão financeira e patrimonial, entre outras disposições. É importante que o Estatuto seja claro e objetivo, de forma a evitar interpretações equivocadas e garantir a efetividade das suas normas.
Ao Estatuto da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, PMRJ, é um conjunto de normas que regulamenta a organização e o funcionamento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. O Estatuto estabelece as bases legais e as diretrizes que devem ser seguidas pelos membros da corporação, bem como os direitos e deveres dos policiais militares. O Estatuto da PMRJ foi instituído pela Lei Estadual nº 443 de 1981 e sofreu diversas alterações ao longo dos anos. Entre outras coisas, o Estatuto define a estrutura organizacional da PMRJ, as atribuições e responsabilidades dos seus membros, os critérios para ingresso na corporação, as normas de promoção e progressão na carreira, as regras de disciplina e punição, as normas de gestão financeira e patrimonial, entre outras disposições. O Estatuto da PMRJ é um documento importante para garantir a efetividade do trabalho da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, bem como para proteger os direitos dos policiais militares e orientar a atuação da corporação em prol da segurança pública. DDADIM. O princípio da oficialidade. O princípio da oficialidade é um dos princípios que regem o processo penal brasileiro. Ele estabelece que a investigação e a acusação de crimes são de responsabilidade do Estado, por meio de seus órgãos oficiais, como o Ministério Público e a Polícia Judiciária. Isso significa que não cabe aos particulares, vítimas ou terceiros, promover a investigação e a acusação de crimes, exceto em casos específicos previstos em lei. A iniciativa da investigação e da acusação é, portanto, exclusiva do Estado, que deve agir de forma imparcial e objetiva na busca da verdade dos fatos. O princípio da oficialidade tem como objetivo garantir a efetividade da justiça criminal, evitando que a investigação e a acusação de crimes fiquem sujeitas a interesses particulares ou políticos. Além disso, o princípio da oficialidade assegura a igualdade entre as partes no processo penal, uma vez que o Estado tem o dever de garantir a defesa do acusado e o respeito aos seus direitos fundamentais.